Malaquias 4, a partir do verso de número 5, lemos assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Em nome de Jesus, meu Pai, traga libertação, meu Deus, nessa noite. Quebra cadeias, traz entendimento, meu Pai, em nome de Jesus. Faça fluir completamente aquilo que está no teu coração, sobre o que essa geração precisa ouvir, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse no momento que eu pedi que os irmãos abrissem as suas Bíblias, essas são as últimas palavras do Antigo Testamento. A partir daí tem um parênteses de 400 anos, até o nascimento do próximo homem de Deus, que seria registrado canonicamente, que seria João Batista. E meus irmãos, esse texto começa falando justamente de João. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Deixa eu explicar para vocês o que é esse Elias. Essa profecia e outras falando a respeito de João Batista, explicavam que antes de Jesus vir ao mundo, viria alguém, conforme a gente lê lá no livro de Lucas, no espírito e no poder de Elias. Jesus esclareceu que João Batista seria esse Elias. Ele fala assim: na verdade esse Elias já veio. Ele já veio e eles fizeram com ele o que eles bem quiseram. A gente conhece um pouco aí, né? A história de João Batista. Foi preso, foi decapitado por uma coisa idiota e desprezaram um grande homem de Deus que serviu como sinal para a vinda do grande e terrível dia do Senhor. Mas como assim? Se ele já veio, como é que é antes do grande e terrível dia do Senhor? Ainda foi antes, meus irmãos. Quando a gente olha para as profecias a respeito de Cristo no Antigo Testamento, a gente percebe o seguinte, que a maioria delas faz referência às duas vindas de Jesus, a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, como sendo um evento só. Isso por quê? Porque no momento que Jesus vem ao mundo, ele começa pregando assim: é chegado o reino de Deus. E ao mesmo tempo ele fala para os seus discípulos: orem assim, que venha o teu reino. E ao mesmo tempo ele diz: quando o reino vier, falando a respeito da segunda vinda dele, o grande e terrível dia do Senhor, ele começa com a vinda de Jesus e passa essa era inteira, um dia longo, até o momento da completa vinda do Senhor. Eu estou fazendo essa introdução aqui para situar vocês do que esse texto está dizendo, para entrar no assunto central daquilo que nós temos nessa noite. Malaquias está trazendo aqui uma profecia, dizendo que viria um homem para inaugurar a era que iria chegar de Jesus. E ele fala o seguinte, que esse homem que viria aí nesse poder do Elias, nessa unção de Elias, ele iria converter o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, para que a terra não fosse ferida com maldição, para que Deus não ferisse a terra com maldição. A mensagem dessa noite, meus irmãos, é sobre maldição e quebra de maldição. Irmãos, quando a gente toca nesse assunto no meio do povo de Deus, existem mais ou menos duas tendências que o povo meio que se divide. Uma é o seguinte: tá doido? Se tem uma maldição na minha vida, eu quero quebrar. Só essa é a única explicação. Tá dando um monte de coisa errada na minha vida, então é porque alguém rogou uma maldição, rogou uma praga sobre mim. Existe algo operando uma maldição, então eu vou fazer uma campanha e eu vou quebrar essa maldição e vai estar tudo beleza. Outro grupo vira e fala assim: tá doido, pastor? Esse negócio aí de maldição, isso não é coisa de gente esclarecida, não, porque Jesus se fez maldito no nosso lugar.
E esse negócio aí de maldição hereditária, isso aí está por fora, porque está escrito lá que nunca mais se dirão: os pais comeram uvas verdes e os filhos ficaram com as suas bocas embotadas, e já rejeita completamente a ideia. Irmãos, é porque esse tema de maldição na Bíblia, ele não está falando de uma coisa só. Existem assuntos variados, existem pelo menos no hebraico 5 palavras diferentes que para o português são traduzidos como maldição. E as pessoas não sabem a diferença disso. Então eu já vi muitas vezes crente começar a debater um com o outro, porque não existe esse tipo de maldição. E estão falando de coisas diferentes. Um está falando de iniquidade geracional, que é um conceito bíblico. E outro está falando de praga de mãe. A mãe que foi lá e xingou o filho a vida inteira e o filho cresceu com aquela identidade. São conceitos totalmente diferentes. Eu quero falar para vocês desse conceito aqui de maldição, seríssimo, que não tem a ver simplesmente com a maldição que Jesus levou por nós na cruz. Não é a condenação do inferno. A maior parte das vezes que a gente vê, minha irmã, meu irmão, a Bíblia falando de maldição, é Deus que amaldiçoa. E como é que você quebra uma parada que foi Deus que jogou em você? Porque uma coisa é você pegar assim: não, a bruxa, eu estava passando, ela foi lá e jogou umas ervas assim, eu fiquei amaldiçoado. Beleza, vai lá e quebra, né? E quando você olha para uma situação e entende que Deus jogou uma maldição, foi Ele que feriu a terra. Como é que isso procede? Primeiro entenda os muitos exemplos na Bíblia que nós temos a respeito disso. Quando Deus resolve, por exemplo, ferir a terra com uma praga. Ele amaldiçoou a terra com uma praga. Quando ele resolve amaldiçoar um determinado povo com um exército inimigo vindo atacar. Ou pior, com um espírito mau da parte do Senhor. Mas como assim? No fim das contas, todo mal ainda está debaixo de uma autoridade muito maior. Não agiria no mundo se não fosse a permissão dele. Nada vai acontecer, meus irmãos, sem ele saber, sem ele estar ali realmente gerenciando tudo aquilo. Como é que pode então Deus jogar uma maldição nos seus filhos? Presta atenção. Se você olha de maneira pessoal, sem entender a grandeza de Deus, você sempre vai entrar em crise e vai não compreender o caráter verdadeiro de Deus. Mas se você entende que Ele é o Pai, não só dos seres humanos, mas de todo o sistema do universo, Ele é aquele que gerou nele todas as coisas. Como eu tenho muitas vezes dito aqui na igreja, da mesma forma que a gente olha para as leis da natureza. Você não tem problema, por exemplo, de dizer: se tu colocares vossa mão em uma panela quente, tu serás amaldiçoado com uma queimadura de 2º grau. Beleza, acontece, você não acha que é maldade de Deus. Se pulares de vosso telhado, amaldiçoarei você, ou a voz, sei lá, já estou misturando aqui os pronomes tudo, com costelas trincadas. Beleza, você consegue entender. Mas a Bíblia não precisa dizer essas obviedades. Você sabe que se você botar a mão na primeira, você já vai aprender. Mas existem sim alguns princípios que você precisa entender. No mundo espiritual, você quebra isso. Você é amaldiçoado? Sim. E nesse caso, o que eu faço? Olha, esse homem viria no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não amaldiçoe vocês. A receita para se quebrar a maldição não é campanha. A receita para quebrar a maldição é conversão. Você sente que tem algo amaldiçoando a sua vida, amaldiçoando a sua família, independente da fonte visível que você veja, a maneira de você secar isso, a maneira de você fazer parar a praga, sempre foi conversão. Se adequa ao princípio que você quebrou. Aquilo que Deus escreveu e você não está cumprindo. Se você parar para ler, por exemplo, o livro de Malaquias, você vai ver alguns outros exemplos disso. Você olha, por exemplo, no capítulo 3.
Eu vou amaldiçoar vocês com maldição. Olha que redundância. Duplamente amaldiçoado. Por quê? Porque vocês estão me roubando. Onde é que a gente está te roubando, Senhor? Quando vocês param de entregar o dízimo e a oferta. Isso é roubo. Por isso vocês estão sendo amaldiçoados. Por isso que não está dando nada certo na vida de vocês. Porque vocês estão me roubando. Qual é o jeito de quebrar a maldição? Se adequa. Volta a entregar seu dízimo e oferta. Ponto final. É isso que está lá no texto. Aí você lê um pouquinho antes disso. Mais outra maldição está dizendo. Tem essa maldição aqui, esse problema todo que está aí vindo contra vocês. Vocês estão aí, um bando de homens chorando no altar. Se quebrantando na presença de Deus, derramando as suas lágrimas. E eu não estou ouvindo vocês. Você sabe por que eu não estou atendendo vocês, mesmo vocês estarem chorando? Vocês quebraram a aliança com a mulher de vocês. Eu fui testemunha lá no dia que vocês casaram na minha presença. E aí vocês quebraram a aliança com a mulher da sua juventude, foram ileais a ela, por isso que as orações de vocês não estão sendo atendidas. Pastor, mas isso aí é coisa lá para o Antigo Testamento, porque Jesus morreu pelos meus pecados. Irmãos, nós não estamos falando aqui de condenação do inferno, estamos falando de princípios espirituais que são quebrados e você sofre as consequências. Volta lá para o Novo Testamento, você vai ver. Deixa eu ler para vocês o texto. Já preguei a respeito dele aqui. 1 Pedro 3, 7. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha, meus irmãos, Pedro falando para os homens da igreja, no Novo Testamento, na era da graça, como o povo gosta de dizer, né? Não está tudo diferente. Isso aí era aquele Deus lá do Antigo Testamento, como se fossem dois. Os homens não têm a sua oração respondida, porque eles não tratam a mulher com a dignidade que ela precisa ser tratada. Eu não estou falando que ela merece ser tratada, eu estou falando que ela precisa ser tratada. Deus determinou isso, meus irmãos, já era, acabou. Você pode orar o que for, pode ajoelhar no carocinho de milho, pode chorar, pode fazer o que for, pode jejuar o dia inteiro, o mês inteiro. Se você não está tratando a sua mulher com entendimento, tratando ela como aquela que é um vaso mais frágil no relacionamento, não vai ser atendido, não tem jeito. A mesma maldição que a gente vê lá em Malaquias continua vigente. E talvez você me pergunte assim, mas pastor, como é que eu vou saber? Porque a Bíblia tem tantas e tantas e tantas coisas. Como é que eu vou saber qual dessas eu estou transgredindo? Irmãos, é simples. Porque Jesus resumiu toda a lei em duas coisas. Quais são? Amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Eu tenho certeza que a gente sempre está falhando em alguma dessas coisas. A gente precisa parar e perguntar para Deus e ficar quietinho, e ficar refletindo, e ouvir dele o que precisa mudar. Às vezes o Espírito Santo vai mostrar para a gente aonde que a gente não tem amado o nosso próximo como a nós mesmos. Não é muito difícil. Você sabe por quê? Porque a gente esquece que o próximo às vezes está dentro da nossa casa. Que você casou com o seu próximo. Que você deu a luz ao seu próximo. Que o próximo te concedeu um emprego, é o seu patrão. Que o seu próximo é uma pessoa que te bota apelido, que te xinga, que te persegue, que debocha de você. Todo o restante, todas essas outras coisas, derivam desse ponto. E o único jeito da gente quebrar a maldição é a gente se adequar direitinho ao princípio. Mas pastor, foi macumba que fizeram para mim. Macumba pega em crente, meus irmãos. Vou te falar, não devia não, mas pega. Ô irmãos, quantas e quantas vezes. Aí vai para o retiro tal, aí vai no culto do não sei o quê, e quebra e determina, pá,
no sangue de Jesus, e de repente vai lá e surge uma situação, vem o profeta, não, fizeram feitiço, uma mulher em tal lugar fez isso, fez aquilo, você fica naquela, será que é verdade, será que é invenção? Eu te digo uma coisa, lá em Provérbios, deixa eu ler a referência para você saber que eu não estou inventando isso, Provérbios 26, 2, como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não encontra pouso. Como eu disse, não deveria pegar. Por que que pega? Passarinho encontrou pouso, achou um lugarzinho ali, achou um princípio sendo quebrado. Já era. Parente, cunhado, né? O cunhado também é próximo. Irmãos, passarinho que não encontra pouso, assim é a maldição sem causa. Se não tem causa na sua vida, não vai pegar. É simples. Eu quero quebrar a maldição. Conversão, conserta a tua vida. Olha lá, como é que você está conduzindo as suas finanças? Tem desonestidade no meio? Tem uma porção de coisa errada. Eu não estou falando para quem já pertence a Satanás, não. Eu estou falando para o povo dele. Estou falando para gente que já está na mão dele, já está servindo ele, coisas desse tipo. Estou falando para o povo que entregou a vida para Jesus. Como é que você quer realmente dar certo nas suas coisas se tem um monte de coisa errada? O passarinho vai vir e ele pousa assim. A maldição, se ela tiver uma causa, ela vai parar em você. Agora, se tem causa, se você é uma pessoa irrepreensível, se você consertou realmente a sua vida e anda em integridade, não vai pegar. Entre tantas coisas que o Espírito nos leva a entender que a gente precisa consertar, eu quero falar para vocês hoje na unção de Elias, no poder, no espírito de Elias. Pais precisam se converter aos filhos e filhos aos pais. A gente está acostumado a fazer o de baixo para cima. Filhos obedeçam, filhos honrem. Mas o texto fala de cima para baixo, pais para filhos. E detalhe, é que não está falando de honra e de obediência nesse texto. Eu sei, esse texto tem sido usado para muitas outras aplicações, mas o seu sentido imediato primeiro é familiar. Está falando de converter coração. Você sabe o que é conversão? Vocês me vêm falar muito isso em domingo à noite, mensagem evangelística. Quando eu vou falar de arrependimento, fé, aceitar Jesus, conversão é aquele mesmo sentido do trânsito, é virar. Eu fui procurar ver no hebraico, eu estou acostumado lá com o Novo Testamento, no hebraico também. Conversão é virar para o lado, tomar outra direção. Tipo quando você vê uma placa de trânsito, conversão à esquerda, conversão à direita. Então o que seria corações convergirem? Converter coração de pais aos filhos e de filhos aos pais. Irmãos, significa que eles estão indo em direções opostas e eles precisam virar e se alinhar numa mesma direção. A velha canção, né? Não sei quantos aqui vão se lembrar desse hino. Você me diz que seus pais não te entendem, mas você não entende seus pais. Brincadeira, não é hino não. Sabedoria do Renato Russo. Porque parece que o negócio entrou em pé de guerra desde sempre, desde que o mundo é mundo. E um não faz questão de entender o outro, porque os pais esperam receber uma honra, esperam receber uma obediência, mas não conseguem se colocar no lugar do filho. E você precisa entender que ali tem um indivíduo diferente de você. Porque desde que nasceu, desde que é pequenininho, já tem características, é parte de você, é verdade, parece com você, é verdade, mas não é você. É um coração diferente do seu, e você precisa se converter a esse coração.
Quando a gente fala se converta a Cristo, você consegue entender que o seu coração, a sua vida precisa tomar um sentido diferente. Você precisa se transformar para se alinhar com a vontade de Deus. Para que Deus não fira a terra com maldição, para que a sua casa não seja amaldiçoada. Você que é pai precisa converter o seu coração ao seu filho. Ele não é você, ele é uma pessoa diferente. Já contei aqui algumas vezes, né? Hoje eu estava vendo foto antiga lá do dia que a Área nasceu. Estava procurando um vídeo. Ela ensanguentada assim, em cima da Jennifer chorando. E eu pensando, eu estava no momento do parto dos dois. E algo me chocou muito no nascimento do Aleph. Quando ele acabou de vir para fora, meus irmãos. Com aqueles olhos estatalados, arregalados, olhando tudo. Diz que criança não vê as coisas, né? Que ele olhou na minha cara. Irmãos, não era aquela expressão de bebezinho. Eu esperava ver algo tipo uma página em branco, né? Aquela coisa de neném dormindo que a gente está acostumado a ver. Ele olhou para mim com uma carga de personalidade tão grande, que na hora eu pensei, está vindo de algum lugar. Deus gerou essa criatura nele antes da fundação do mundo e escolheu trazer a existência nessa geração. Tem características minhas? Tem, com certeza. Cara de um, focinho do outro, mas, meus irmãos, é um indivíduo com temperamento diferente. Conversador que só, eu tímido, retraído, com dificuldade de chegar nas pessoas. Eu vou andando com ele de mão dada na rua. Ei, e aí? Eu sou o Aleph. Como é que é seu nome? Aí o vizinho falou, eu sou Osório, agora na hora de vir para a igreja, né? Osório, caramba! Nunca que eu faço um negócio desse. É outro indivíduo completamente diferente. Agora, meus irmãos, se eu não cuido, imagina eu chegando na adolescência, quando ele começa a se firmar como homem, e ele precisa marcar o território. A coisa desanda em muitas famílias justamente aí. Irmãos, criança, quando começa a questionar muito, você dá um cala-boca logo e, é porque sim, acabou. Adolescente para frente, não. Está virando homem, está virando mulher. E se o seu coração não se converter ao dele, você vai sofrer vários tipos de maldição, sim. Algumas muito evidentes no relacionamento de vocês. Tem pais perdendo seus filhos por burrice. Eu tenho visto isso, acompanhando como pastor algumas situações, e eu estou vendo pais e mães perderem os seus filhos. Não estou falando de, perdi para o evangelho. Não, perdeu para si. Porque o coração do filho está longe do pai. Ao invés de eles terem convergido para o mesmo ponto, ao invés de eles estarem unidos, caminhando juntos, eles estão um coração indo para um lado, outro coração indo para o outro. Eu não estou falando aqui de sair de casa, é o caminho natural, cada um seguir o seu rumo. Mas, meus irmãos, filhos e pais vivem em lugares diferentes do planeta. Se os seus corações estiverem convergindo um com o outro, convertidos um para o outro, de boa, paz, bênção de Deus, alegria, caminho natural da vida. Agora, meus irmãos, tem gente vivendo debaixo do próprio teto, com o coração totalmente distanciado. Filhos para os seus pais, pais para os seus filhos. O que o espírito de Elias, ou seja, qual era o espírito que Elias tinha? O Espírito Santo de Deus. Mas entenda, a unção que estava sobre Elias para isso, para proclamar justiça, para preparar o caminho para a vinda do Senhor. Ele continua agindo no mundo para preparar a igreja para a segunda vinda do Senhor. Estamos aqui como João Batista, como Elias nessa noite falando, ei, que não tenha maldição do Senhor sobre a sua casa, quebra a maldição com conversão. O seu filho é o seu próximo, o seu pai é o seu próximo, ame ele como a você mesmo, a sua esposa, o seu marido é o seu próximo. Perdoa quando não merece perdão. Cuide verdadeiramente.
Não quebre princípio. Não quebre princípio, porque com maldição sereis amaldiçoados. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé nesse momento. E você que tem pais vivos, eu quero que você pare para refletir um pouco a respeito das direções dos seus corações. Será que você é um que precisa converter o seu coração para sua mãe? Ou converter o seu coração para o seu pai? E você que tem filhos, como é que anda o relacionamento de vocês? Que transformação precisa acontecer no seu coração para que você entre na mesma sintonia que ele? Para que você entenda que ele não é você. Ele tem o seu próprio temperamento, a sua própria vontade, as suas próprias escolhas. Mas ele precisa que você converta o seu coração ao coração dele. A única forma, às vezes, que Deus tem de mostrar para a gente algo que precisa ser corrigido, é através de juízo. É através de um peso de maldição mesmo. A única forma da gente parar e refletir o que eu estou fazendo de errado é quando ele pesa a mão. E essa é a oportunidade que o Espírito está dando para você sondar na sua vida. Espírito Santo de Deus nos traz à memória tudo aquilo que nos nossos relacionamentos nós temos desagradado ao Senhor. Nos ajude, Pai, a entender para que a gente possa se converter. Porque nós entendemos que a forma de quebrar a maldição é com conversão, em nome de Jesus. Que essa mensagem chegue a pais, a homens, a maridos, em nome de Jesus. Porque se o Senhor tem ferido a nossa casa com alguma maldição, que ela seja quebrada a partir de agora, mediante a nossa conversão, nosso arrependimento. Em nome de Jesus, meu Pai, que haja cura sobre a terra de cada um, sobre a família de cada um. Que haja cura sobre cada um de nós que estamos entendendo essa palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém.